Durante sessão do plenário da Câmara, os deputados Coronel Assis e Sargento Farrur rebateram deputados da extrema esquerda que vociferavam contra a anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado Coronel Assis afirmou: é realmente quase uma loucura o que nós acabamos de escutar aqui neste plenário, vindo de representantes do povo que foram eleitos para defender os anseios dos brasileiros. Nós tivemos uma grande vitória, uma vitória da maioria dos nossos congressistas que, com certeza, reflete a vontade da maioria do povo que está lá fora no Brasil. Dizer que o povo brasileiro não quer anistia é uma grande mentira. Essa é mais uma narrativa perpetrada por pessoas que não têm o mínimo de espírito democrático. Dizer que esta casa não é o foro adequado para que nós possamos pautar e discutir esse tema realmente é chutar a Constituição brasileira e a democracia em nosso país. Pelo amor de Deus, nós somos o foro ideal e próprio para discutir esse assunto. Se fala em anistia, fala-se do Congresso Nacional, fala-se da Câmara dos Deputados. O deputado lembrou que o requerimento de urgência do qual ele é coautor foi protocolado com 260 assinaturas e disse esperar que o presidente Hugo Motta leve o projeto à votação. Coronel Assis disse: a gente sabe muito bem que no país em que vivemos, ninguém fica preso por cometer um crime de dano ao patrimônio público. Isso é uma grande mentira. Portanto, a desproporcionalidade, tudo que tem sido feito contra essas pessoas, é o que nos motiva, assim, pedir esse remédio democrático e constitucional que será discutido aqui nesta casa. Coronel Assis lembrou: toda manifestação contra essa discussão, nós não estamos falando da aprovação, não estamos falando de nada, estamos falando de discutir, de colocar para votar. É uma manifestação antidemocrática, porque esse remédio da anistia está disposto na nossa Constituição e no nosso regime democrático brasileiro. O deputado rebateu a grotesca proposta de refazer as penas, ao invés de reconhecer a injustiça que vem sendo perpetrada. Ele disse: e vem agora a solução mágica, senhor presidente. Querem fazer uma nova dosimetria. Pelo amor de Deus, isso era para ter sido feito lá atrás, não do jeito que está, em que pessoas foram mortas dentro do cárcere por falta de atendimento médico, em que famílias estão separadas há mais de 2 anos. Se a pessoa já foi condenada, agora querem rever pena. Pelo amor de Deus, calma lá. O deputado Sargento Farrur, falando em seguida, rebateu os recados de ministros que são publicados através de seus porta-vozes na velha imprensa alinhada. Ele disse: eu gostaria de tocar em um assunto. Eu vi matéria relatando a pressão que os deputados sofreram e sofrem por parte do STF e por parte do Executivo. Diz que o próprio presidente Lula ia se empenhar em conversar com os líderes de partidos, vejam bem, da base, para que deputados ditos de partidos da base retirassem as suas assinaturas. O governo estaria muito descontente e iria pressionar os líderes. Há matérias também relatando que o STF que desminta se for mentira. Inclusive, houve contatos de ministros do STF com deputados, com lideranças, mostrando preocupação com essa coleta de assinaturas e, consecutivamente, com o fato de ter sido protocolado o requerimento de urgência com as assinaturas mais do que necessárias. Tivemos 5 assinaturas mais do que o número necessário. Sargento Farrur lembrou que a Constituição determina as atribuições do Congresso e garante as prerrogativas dos parlamentares e afirmou: toda essa pressão vinda do governo, vinda do STF em cima de deputados para que retirem assinaturas ou deixem de assinar algum documento, para mim, é criminosa. Ela é criminosa. É uma interferência direta de outros poderes no Parlamento, no Legislativo, no Congresso Nacional. Nós temos que reagir a essa pressão. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados.
O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Total de 10 minutos. Senhor presidente, é realmente quase que uma loucura o que nós acabamos tendo que escutar aqui neste plenário, vindo de representantes do povo que foram eleitos, para estar defendendo os anseios do povo brasileiro. Senhor presidente, nós tivemos uma grande vitória, a vitória da maioria dos nossos congressistas, que com certeza refletem a vontade da maioria do povo que está lá fora no Brasil. Dizer que o povo brasileiro não quer anistia, isso é uma grande mentira, senhor presidente. Isso é mais uma narrativa que é perpetrada por pessoas que não têm o mínimo de espírito democrático. Dizer que esta casa não é o foro adequado para que nós possamos discutir, pautar e também querer falar sobre esse tema, realmente é lutar e chutar a Constituição brasileira e a democracia em nosso país. Pelo amor de Deus, nós somos o foro ideal e próprio para poder discutir esse assunto. Se fala-se em anistia, fala-se do Congresso Nacional, fala-se da Câmara dos Deputados. Eu sou coautor do requerimento de urgência que foi protocolado hoje pela oposição ao senhor presidente desta casa. E nós fazemos muitos votos de que ele tenha essa sensibilidade e paute o requerimento de urgência. Porque aqui, senhor presidente, se nós perdermos ali, na contagem dos votos do painel que conta os votos dos parlamentares, eu me dou por satisfeito. Por quê? Porque eu vou respeitar a vontade de meus colegas deputados federais. Porque, com certeza, se eles votarem não a anistias e eu votar a favor e perder no quantitativo de voto, estarei, com certeza, pronto e muito feliz em ter cumprido com o meu papel, dos meus quase 50 mil votos lá no meu estado do Mato Grosso, onde a maioria dos mato-grossenses é sim a favor. Não somos passadores de panos para criminosos, para pessoas que cometeram crime, de maneira alguma, mas nós não podemos pegar um crime de dano e sair aí condenando a baseadas há 14, 17 anos, mais multas exorbitantes, e a gente sabe muito bem aqui, senhores e senhoras congressistas do Brasil, que no país em que nós vivemos, ninguém fica preso por cometer um crime a dano de patrimônio público. Isso é uma grande mentira, Então a desproporcionalidade, e a questão de se fazer tudo isso contra essas pessoas é que nos motiva a, sim, pedir esse remédio democrático e constitucional e ser discutido aqui nesta casa. Eu não entendo por que o medo do governo federal em se discutir isso aqui.
Porque existem matérias que estão rodando a nível de Brasil, onde esse mesmo governo dizem que estão fazendo pressão nos parlamentares que assinaram esse requerimento de urgência. Ora, senhor presidente, por que disso? Qual é esse medo? Vocês não se garantem? Eu garanto que nós iremos promover aqui um debate democrático, um debate salutar, onde nós iremos esclarecer ao povo brasileiro o que realmente é essa situação desse dispositivo chamado anistia. E claro que, como eu disse anteriormente, toda manifestação contra essa discussão, nós não estamos falando da aprovação, nós não estamos falando de nada, estamos falando de discutir, de colocar para votar. Uma manifestação contra isso é uma manifestação antidemocrática, porque esse remédio está disposto na nossa Constituição e no nosso regime democrático brasileiro. Então, senhor presidente, é inadmissível imaginar que nós, que fomos eleitos pelo povo dentro de uma eleição, através do voto, tenhamos aí que escutar esse tipo de situação advindo aqui nesta casa. Infelizmente, é o que temos para hoje, Mas, graças a Deus, as assinaturas foram recolhidas uma a uma. E aqui, peço até venha, e desculpas aos colegas congressistas com quem eu falei, mas vou dizer, viu, de cada 12 parlamentares que nós abordávamos aqui, um a um, para falar sobre a questão de assinatura no requerimento de urgência, cerca de 7 diziam assim: olha, eu não vou votar a urgência, mas se pautar a discussão, eu voto a favor da anistia, porque as penas foram desproporcionais. E aí vem agora a solução mágica, senhor presidente? Querem fazer aí uma nova dosimetria, pelo amor de Deus, isso era para ser feito lá atrás, e não do jeito que está aí, onde pessoas foram mortas dentro de um cárcere por falta de atendimento médico, onde famílias estão separadas há mais de 2 anos, E a pessoa já foi condenada e agora quer rever pena. Pelo amor de Deus, Calma lá, Então, vamos trazer sim, vamos lutar para que esse tema chegue a esta casa e nós promovamos aqui um belo debate, porque não temos medo de debater com ninguém, Porque nós temos os argumentos democráticos para que a gente possa fazer isso ser pautado e ser botado em votação. Agora, claro que esse tipo de ação é realmente extremamente antidemocrática, E aqui, senhor presidente, realmente a cada mergulho é um flash, A gente vê aqui inúmeras manifestações que estão sendo faladas, ditas aí, mas realmente é justamente isso, Quem fala contra a discussão do projeto de anistia aqui nesta casa, que é o foro, onde isso tem que ser discutido, está cometendo uma declaração antidemocrática. Vamos discutir, vamos falar sobre o assunto. E, senhor presidente, também quero aqui manifestar todo o meu apoio, à recuperação da saúde, do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, que passou aí por uma cirurgia muito delicada. Afinal, foram quase 12 horas de procedimento cirúrgico e nós, oramos, e clamamos ao Senhor Deus, juntamente com uma grande corrente de brasileiros, para que isso tudo corresse da melhor forma possível, e agora estamos também lutando para que, com certeza, ele tenha uma excelente recuperação, porque Deus tem uma missão para cada um de nós e nós precisamos sim, fazer com que essa missão seja cumprida. Eu tenho plena convicção que a missão de Bolsonaro ainda não terminou nessa nossa terra, neste nosso plano, e eu tenho muita certeza de que ele vai passar por essa e nós teremos aí ainda muita coisa a viver, a comemorar e com certeza a discutir sobre qualquer pauta que venha a ser colocada aqui. Eu quero também, fazer uma manifestação ao falecimento de um amigo, de um grande jornalista lá do meu estado, senhor Edivaldo Ribeiro, ele que apresentou por muito tempo um grande programa de repercussão, estadual no meu estado lá, o programa Cadeia Neles, e era um jornalista muito culto, que se preparava para as suas apresentações, um grande comunicador e que nos deixou. Nós nos perdemos Edivaldo Ribeiro para o câncer, já vinha sofrendo há muito tempo,
e graças a Deus temos plena convicção que o Senhor vai aí, né, guardá-lo em sua misericórdia e vai consolar o coração de toda a sua família. Senhor presidente, realmente queria também aqui, né, externar também a questão, né, onde nós vimos aqui uma matéria dizendo que infelizmente a economia brasileira ela vai cada vez de mal a pior. Nós temos aí, né, uma grande preocupação por parte dos brasileiros, porque os preços só aumentam, a inflação está praticamente descontrolada, né? E nós vimos aqui uma matéria justamente onde o ministro da Economia, o ministro Haddad, estava dançando em um baile, né? Uma matéria da Oeste ali falando ali, né? Um show onde ele estava ali dançando ali. Parece que a preocupação da equipe econômica não está assim tão ligada ao povo brasileiro, né? Porque realmente o café se tornou um objeto de extrema muito caro ao bolso do brasileiro, e nós realmente ficamos muito tristes em ver o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar sobre esse requerimento de urgência que foi protocolado com 262 assinaturas de parlamentares favoráveis ao projeto de anistia, para que seja pautado pelo presidente Hugo Mota o projeto de anistia. Mas eu gostaria de tocar num assunto. Eu vi matéria relativa à pressão que os deputados sofreram e sofrem por parte do STF e por parte do Executivo. Diz que o próprio presidente Lula ia se empenhar em conversar com os líderes de partidos, vejam bem, da base, para que esses deputados ditos, né, de partidos da base retirassem as suas assinaturas. O governo estaria muito descontente e iria pressionar os líderes. O STF também tem matérias, o STF que desmita se for mentira, tem matérias dizendo que inclusive houve contatos de ministros do STF com deputados, com lideranças, mostrando preocupação com essa coleta de assinaturas e consecutivamente com o fato de ter sido protocolado o requerimento de urgência, né, com as assinaturas mais do que necessárias. Tivemos aí 5 assinaturas mais do que o necessário. O que eu gostaria de frisar aqui, senhores deputados, nós, deputados, somos garantidos, temos o nosso direito, a nossa palavra, os nossos votos, as nossas opiniões garantidos pela Constituição, pelo artigo 53 da Constituição. Toda essa pressão vinda do governo, vinda do STF, em cima de deputados para que retirem assinaturas ou deixem de assinar algum documento, para mim ela é criminosa. Ela é criminosa. É uma interferência direta de outros poderes no parlamento, no legislativo, no Congresso Nacional. Nós temos que reagir a essa pressão. Deputados e deputadas com rabo preso, dizendo aqui no jargão popular, com o STF, com o Executivo, acabam se submetendo às vontades desses poderes, ao passo que nós somos um poder independente. Claro que um deputado, uma deputada pode deixar de assinar um requerimento, qualquer tipo de documento dentro da Câmara, por convicção ideológica. Muitos não assinaram o requerimento da anistia porque são contra a anistia, e isso é normal e faz parte da democracia. Da mesma maneira que muitos requerimentos de urgências que a esquerda apresenta, e eu deixo de assinar, isso é democrático. O que eu estou frisando aqui é uma interferência do governo Lula, através de seus ministros, no Congresso Nacional, ameaçando deputados, pressionando líderes
E eu quero fazer uma ressalva aqui, um pedido para a imprensa, que não se refira o meu nome, deputado federal Sargento Faur, como base do governo. Eu não sou base de governo de esquerda, de governo de ex-condenado. Eu sou base de Jair Messias Bolsonaro. Quando eu fui eleito pelo meu partido, eu não fui eleito para ser base de Lula, base de governo do PT. Eu fui eleito para legislar para o povo brasileiro e para representar milhares de eleitores do estado do Paraná. Depois de eleito, se o partido resolveu ser base do governo, é problema dele, não é meu. Eu sou base de Jair Messias Bolsonaro, sou base do tenente-coronel Zuco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Sou base do povo brasileiro que paga pesados impostos e confiou para eu estar aqui e ser a voz deles. Então aqui eu voto e assino qualquer documento ou deixo de assinar conforme as minhas convicções. Aqui não tem voto de cabresto. Aqui não tem pressão de Lula, pressão de STF, eu não tenho o rabo preso com ninguém, não tenho medo de cara feia. Se tivesse medo de cara feia, eu não olhava no espelho. Então aqui eu voto conforme as minhas convicções. Aqui não tem pressão de governo Lula, emendas, não vendo meu voto, não estou à venda. Então aqui tudo que o meu público, os meus eleitores, as pessoas que eu represento, quiserem aqui, eu vou fazer. Estou aqui para servi-los. Muito obrigado, senhor presidente. Sargento Faur, força e honra. Aqui não, Lula, aqui não. Muito obrigado, deputado Sargento Faur. Convido para fazer uso da palavra o deputado Newton Tato, PT de São Paulo, por até 5 minutos. Deputada Adriana, quer falar?